Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula e na aula de hoje você vai aprender a trabalhar com esse gráfico incrível aqui em cima. Não aprender apenas a configurar, personalizar, mas também a aplicar para a sua necessidade, com os números que você tem na empresa. Tudo bem? Então fique nessa aula até o final e vamos evoluir ainda mais nessa super ferramenta que é o Excel. Vem comigo! Muito importante também é assistir a aula de gráfico de semáforo e a aula de gráfico de velocímetro sem ponteiro. Duas aulas fantásticas e dois conteúdos que você também tem que ter no currículo. Vamos lá? Aqui inicialmente eu quero te explicar como que foi desenvolvido, o que é cada valor, tudo bem? Então é muito importante entender todos esses passos. Aqui um primeiro passo, nós temos aqui em cima, olha só, as divisões. Nas divisões aqui eu tenho 25%, 25%, 25% e 100%. O que vem a ser esse 25%? Então aqui ó, são as quatro partes, tudo bem? E o 100%? Aqui nós temos um gráfico de pizza. O gráfico de pizza, concorda comigo que é um círculo, correto? É uma pizza e aqui nós temos aqui ó, nestas quatro fatias nós temos 100%, certo? E o restante, a fatia de baixo, vai ser esses outros 100%. Que depois nós vamos eliminar a parte de baixo. Então aqui nós já temos a aplicação desses valores, tudo bem? E agora eu vou explicar o ponteiro, esses valores do ponteiro. Veja só, o que vem a ser o 70? O 70 é a posição inicial do ponteiro, certo? Então deslocou 70 e ele está posicionado no 70. Esse valor parte 1 significa isso, tudo bem? O 3, o que vem a ser o 3? O 3 é a espessura do ponteiro. E esse 33? O 33 é quanto falta para esse ponteiro chegar até aqui embaixo. Mas eu estou acrescentando o 3, isso é uma boa prática para trabalho com ponteiro. Por quê? Olha só, aqui 33, o correto seria 30, certo? Eu fiz um exemplo também para te explicar, nós trabalhando com o 30, que é um número exato, e trabalhando com o 33. Fiquem vendo. Olha só aqui nesse trabalho com 33, que legal. Quando eu avançar aqui, eu vou voltar um pouco o zoom. Quando eu avançar esse valor, olha só o que acontece. Quando eu coloco a 100%, ele fica encostando certinho no limite. Quando eu coloco a 0, olha o que acontece quando eu coloco a 0, voltar esse ponteiro, ele também bate no limite certinho, 0. Se nós não colocássemos esse valor de 103, tá vendo aqui, ó, descontando este valor 3 do ponteiro, olha o que aconteceria. Eu tenho uma segunda opção aqui. Eu tirei, então agora aqui eu tenho, olha só, quando eu colocar a 100%, olha o que acontece. Vai passar aqueles 3 milímetros do ponteiro para baixo, olha lá, passou para baixo os 3 milímetros do ponteiro, certo? Voltar só para você ver de novo, olha lá, deixa eu voltar aqui, você viu? Então ele passa 3, que é a espessura do ponteiro, para baixo do limite. A mesma coisa acontece no 0, olha lá no 0, certo? Ah não, no 0 ele bate em cima e fica os 3 para cima, entendeu aqui? Então ele perde esse valor 3 aqui no final a 100%. Tem material de explicação das duas formas. Eu utilizo como boa prática esta primeira forma e é a que eu explico em todos os meus cursos, todos os meus treinamentos. Tudo bem? Então vamos aprender dessa forma aqui, que é uma forma que eu julgo mais correta de se trabalhar. Certo? Vamos lá então. Eu vou vir aqui, primeiro já vou deletar este gráfico. Vamos começar do zero este trabalho. Então vou eliminar todas as informações. Muito bem. Vamos começar do zero. Um primeiro passo, você vai selecionar todas as informações de ruim até 100% e vai inserir um gráfico de pizza. Inserir gráficos recomendados, gráfico de pizza ok. Muito bem, eu vou diminuir um pouquinho a área do gráfico, certo? Diminuir um pouco a área do gráfico. O título do gráfico eu posso deletar, a legenda eu posso deletar. E agora aqui eu começo o meu trabalho. Um primeiro passo, olha o que eu vou fazer. Com a área de plotagem selecionada, aqui em formatar, preenchimento de forma, eu vou tirar o preenchimento. E vou vir aqui na sequência no contorno da forma e colocar sem contorno de forma. Muito bem. Agora, eu vou clicar neste gráfico e vou rotacionar esse gráfico para ficar na posição que eu quero trabalhar, que no caso a primeira fatia é já no ponto 0. Então olha só que simples, clicando com o direito do mouse em cima das fatias, formatar série de dados. E aqui no ângulo da primeira fatia aqui, ó, na formatação, coloca 270 graus. Muito bem, já rotacionou para a posição que você quer trabalhar. Agora vamos alterar as cores, deixando do formato que nós queremos que o nosso velocímetro fique. Então olha só, vou dar um ESC só para sair essa opção lateral. Vou clicar uma vez. Antes de começar a alteração, vamos tirar este contorno de todas as fatias. Então vou vir aqui ó, no baldinho de tinta, vou vir em borda e falar que eu quero sem linha de contorno.
Muito bem. Agora, com a pizza já selecionada, eu vou clicar mais uma vez na fatia de baixo, fazendo a seleção somente daquela fatia. E eu vou retirar essa fatia, tirando o preenchimento dela. No preenchimento da forma, sem preenchimento. Muito bem, agora eu vou alterar as cores de cada fatia. Então a fatia primeira, que é a, digamos que a ruim, vou deixar vermelho. Preenchimento vermelho. A segunda, vamos deixá-la laranjinha. A terceira, vamos colocar um verdinho claro. Uma cor um pouco mais clara que o nosso fundo aqui da nossa planilha, tudo bem? E a terceira aqui, eu vou colocar um verde escuro. Eu acho que essa penúltima podemos colocar num verde um pouquinho mais escurinho que o fundo, tudo bem? Excelente, nós já aplicamos as cores, já formatamos e eu tenho a primeira etapa quase concluída, porque aqui agora, olha só, direito do mouse, certo? Na pizza, adicionar rótulos de dados, mas eu não quero que apareça porcentagem, então eu vou selecionar a porcentagem e aqui eu vou vir aqui ó, na primeira opção, certo? E vou falar que eu não quero o valor. Eu não quero o valor, eu quero que venha o nome da categoria. Então eu tirei o valor, desfleguei o valor e fleguei o nome da categoria. Muito bem, eu não quero que apareça o controle, então eu clico uma vez em cima desse rótulo, clico uma segunda vez e deleto. Prontinho, deixando apenas as informações necessárias para o nosso trabalho. Lembra que eu comentei que nós temos dois tipos de gráficos? Então nós fizemos ainda não formatamos para o modelo que nós queremos, deixa ele assim. Vamos inserir um outro conteúdo, outra informação, que é a informação do ponteiro. Então olha como é simples. Direito do mouse, vou vir aqui em selecionar dados. Primeira solicitação, eu tenho que adicionar uma nova informação, uma nova série. Muito bem. Qual vai ser o nome dessa série? O nome da série vai ser ponteiro. E quais serão os valores do ponteiro? Os valores do ponteiro são esses daqui. Muito bem, selecionei os valores do ponteiro, vou dar um OK. Perfeito. Então eu tenho o ponteiro e tenho série 1, vou deixar com esse nome feio. Então eu vou clicar no série 1, vou editar. E qual é o nome dessa série 1? É divisão. Divisão, então aqui cliquei no título divisão, posso dar um OK. E agora eu posso dar outro OK. Excelente, já colocamos as duas informações, os dois bancos de dados já foram adicionados nesse gráfico. Porém, eu só enxergo só enxergo as divisões. Por quê? Porque as divisões se encontram na frente do ponteiro. E os dois gráficos têm o mesmo modelo. Então, nesse momento que é o momento de eu alterar o modelo do gráfico de divisões para um gráfico de rosca. Então, olha como é simples. Direito do mouse, vou alterar o tipo de gráfico e eu sei que a divisão não vai ser num tipo de pizza, vai ser num tipo de rosca. Então eu venho aqui e já altero para rosca. Muito bem, alterei a divisão para rosca, vou dar um OK. Já foi feita a correção solicitada. E agora aqui, olha só, eu vou vir aqui, eu vou clicar nesse gráfico de rosca. Cuidado para não clicar em cima do rótulo, tá bom? Senão seleciona o rótulo. Eu cliquei em cima desse gráfico e vou vir aqui ó, na primeira opção. E já vou vir aqui no ângulo da primeira fatia e falar que é 270 graus. Já posicionei no formato que eu quero. Perfeito. Agora ainda continua na frente do ponteiro. Então agora o próximo passo é alterar essa ordem. Como é que eu altero essa ordem? Deixa eu fechar essa formatação, depois eu vou abrir novamente, mas nesse momento pode ficar fechado. Olha como que nós vamos alterar a ordem. Direito do mouse, vou alterar o tipo de gráfico novamente e aqui o ponteiro, eu vou falar que esse ponteiro ele vai trabalhar como eixo secundário. Quando eu faço isso, dá uma olhada na visualização aqui em cima. Quando eu faço isso, o ponteiro já veio para frente da divisão. Muito simples. Agora aqui eu venho dou um OK, já tenho a correção, no caso que eu solicitei, tudo bem? Um primeiro passo, tá vendo que esse contorno branco aparecendo? Vamos tirar esse contorno. Esse contorno de um jeito ou de outro, em algum momento eu vou ter que tirar, então eu já tiro agora. Eu vou selecionar esta pizza clicando uma vez só. Direito do mouse, formatar série de dados, vou vir aqui no baldinho de tinta e vou pedir esta primeira informação sem linha. Muito bem, olha só, então ali já fiz uma primeira formatação e agora eu vou eliminar algumas partes, algumas cores. Então eu vou clicar de novo nessa pizza, vou clicar uma segunda vez na parte de baixo, selecionando somente essa fatia e vou vir aqui em cima aqui, ó, formatar sem preenchimento. Perfeito. Vou clicar também na parte cinza, selecionando somente a fatia cinza, preenchimento sem preenchimento. Sobrando quem? Sobrando somente o ponteiro. Vou clicar mais uma vez em cima do ponteiro, selecionando somente o ponteiro, preenchimento, cor preta. Muito bem. Quase, aqui no caso já está formatado. Vou vir aqui só agora a questão do layout.
vou vir aqui no inserir formas, vou pegar uma elipse, vou fazer uma elipse circular. Já vou aplicar a cor preta e já vou mexer no efeito. Colocar um efeito com uma sombrinha. Já vou posicionar este eixo. Muito bem, então olha só que bacana que já ficou. Já temos uma configuração do gráfico de velocímetro com as divisões. E agora, só para ter essa movimentação, eu vou colocar um botão. Esse botão, eu vou eliminar esse botão, olha só, direito do mouse, vou eliminar ele, porque esses dados aqui, no caso, são os mesmos dados que você vai colocar na sua planilha, para você conseguir também realizar a atividade comigo. Tudo bem? Acompanhar a atividade. Então, como que nós vamos inserir esse botão? Olha que simples. Desenvolvedor, se você ainda não tem a guia desenvolvedor ativada no seu Excel, olha que simples. Arquivo, opções. Aqui eu tenho aqui, ó, personalizar faixa de opções e esse desenvolvedor se encontra aqui. Só flegar esta opção, tudo bem? Já está ativado no meu Excel, então desenvolvedor inserir esta opçãozinha aqui, ó, inserir botão de rotação. Quase que eu errei. Botão de rotação. Coloquei aqui embaixo, muito bem. Olha só agora que simples. Direito do mouse, formatar controle desse botão. Formatar controle e aqui o valor atual. Vamos seguir aqui, ó, tá 0. Então vou deixar 0. Valor mínimo, 0. Valor máximo de 100. Então aqui, ó, valor máximo de 100. A alteração incremental é de quanto em quanto vai deslocar a informação. 5 em 5 para ficar mais rápido. 5 em 5, opa, 15 não é 5. E aqui qual que é o vínculo de célula? Qual é a célula que vai ser alterada de acordo com no momento que eu clicar no botãozinho? Essa célula aqui. Ela que vai ser alterada, tudo bem? Ok. Perfeito. Olha que legal. Cliquei para cima, aumentando o valor, no caso da parte 1 aqui, ó. Certo? Poxa, mas ainda tem uma cor que no caso está aumentando. Claro, por estar zerado, nós não tiramos essa cor. Então basta, olha só, clicar uma vez, selecionando todo esse gráfico, clica a segunda vez, venho aqui no formatar, preenchimento de forma, sem preenchimento. Agora sim, você vai aumentando, você tem o deslocamento correto, a informação correta do valor desse ponteiro. Tudo bem? Então aqui, olha só, finalizamos o ponteiro, finalizamos o trabalho do gráfico de velocímetro, vamos agora personalizar. Esse ponteiro, eu vou clicar nele, cliquei no ponteiro, cliquei uma vez, selecionou todo o gráfico, cliquei a segunda vez, vou vir aqui ó, em formatar, efeito, vou colocar um efeito com reflexo, muito bem. Vou alterar a ordem para também formatar as minhas divisões. Então isso daqui, a partir de agora, é tudo enfeite, ok? Então olha, vou alterar a ordem, direito do mouse, selecionar, vou colocar agora na frente, colocar como eixo secundário as divisões. Coloquei como eixo secundário, veio para frente, direito do mouse, venho aqui agora, nem precisa direito do mouse, venho direto aqui no formatar, efeitos e vou colocar esse efeitinho aqui, ó, o terceiro. Tudo bem? Coloquei. Já posso mandar para trás. Direito do mouse, formatar série de dados. Desculpa, não. Direito do mouse, alterar o tipo e coloco ali, ó, agora o ponteiro novamente como eixo secundário. E prontinho, temos ali uma personalização que, por sinal, fica muito bacana. E agora eu posso vir no inserir, ilustrações, formas, colocar um retângulo arredondado. Posso colocar aqui embaixo retângulo arredondado, colocando a informação do valor que nós temos aqui, ó, de 25. Então, deixa eu já mudar a cor, já vou mandar aqui o efeito da forma, vou falar que essa forma vai ter um efeito, esse efeito do contorno branco. E também, eu já vou vir aqui e já vou trocar a fonte para branco, só vou clicar lá em cima do azinho aqui para branco. E já posso escrever aqui, ó, tá vendo? Mas não vou escrever nada, vou selecionar apenas a forma, vou vir na barra de fórmula igual e colocar essa informação da parte 1, Enter. Tudo bem? Mesmo colocando, veio na cor preta, então eu venho aqui, ó, de novo, e cliquei na cor branca, na fonte branca, prontinho. Agora eu vou centralizar, vou colocar na parte inferior, opa, centralizei, na parte inferior, vou aumentar o tamanho da fonte, deixando maior essa fonte. Muito bem. E agora eu posso colocar um textinho, o nome da empresa, alguma informação que você queira colocar. Carro-chefe do Excel. Carro-chefe do Excel. Diminui o tamanho dessa fonte, cor branca, e vou colocar ali dentro. Muito bem. Agora, conforme você altera, conforme você tem a alteração do botão,
aquela informação dentro da sua forma vai ser alterada também. Tudo bem? Perfeito, então foi desenvolvido todo o modelo do gráfico de velocímetro, foi configurado, foi formatado. Mas agora como que eu aplico isso para o meu dia a dia? E também como que eu inventei? De onde saíram essas informações? Porque o complicado para o usuário do Excel é entender. Cleiton, legal, mas o que é esse 25%? O que é esse 100%? Cleiton, 15, 3, 88, de onde você tirou isso, Cleiton? Muito bem, esse é um ponto muito importante. E a partir dessa aula, você vai conseguir aplicar o gráfico de velocímetro para qualquer situação do seu dia a dia. Então, de começo aqui, olha o que eu vou fazer. Deixa eu explicar para você o que vem a ser esses valores de 25%, de 100%. O que é isso? Então, não quero nenhum desses valores. Não quero. Deletei tudo, certo? Não quero mais nem porcentagem aqui, eu quero o número inteiro, Cleiton. Não quero trabalhar com isso daqui. Não importa. Então, olha, selecionei e coloquei geral. Não importa o valor que você vai colocar aqui dentro. Não importa mesmo. Vou chutar um número, então. Vamos supor aqui, ó, eu quero aqui 50. 50. Vou jogar o número 50. Então, no controle, posso chamar de total, posso chamar do nome que eu quiser, apenas um controle. Eu vou chamar de 50. 50, 500, 1000, 2000, 5000, 10, 5, não importa, tudo bem? Então, olha só, eu tenho 4 campos. É só eu pegar esse 50 e dividir por 4. Então, 50 dividido por 4, 12,5. Então, olha só, quando eu colocar 12,5 aqui, uma partição apenas, 1/4. Na célula de baixo, 12,5. Na outra célula, 12,5. E na última célula, 12,5. Tudo bem? Então, ali não importa o valor que você vai colocar. É apenas para formar divisões. Tem gráficos no YouTube que você vai ver com 10 divisões. É só fazer 10 células, colocar o valor de 50 e dividir os 50 por 10. E dentro de cada célula ali, colocar um valor correspondente. Tudo bem? Viu como é simples? Perfeito, então aqui já entendemos como é configurada a divisão, mas agora o ponteiro. No ponteiro aqui, olha só, esses nomezinhos feios aqui, não precisa deixar esse nome aqui. O ponteiro é legal, espessura do ponteiro, para você identificar. Mas aqui parte 1, parte 2, não importa qual seja. Controle pode ser meta. Pode ser meta. Fala para mim, qual é a sua meta da empresa? Pode trabalhar com a sua meta de venda. Vamos supor que a sua meta da empresa é 100 mil. 100 mil. Então, vou jogar um valor bem alto. 100 mil. Perfeito. Isso aqui é 100 mil, é dinheiro. Então, eu já vou colocar contábil aqui. Perfeito. Quantos mil você vendeu até agora? Ah, você vendeu até agora... Vou até deletar essas informações, que não precisa mais dessas informações. Você vendeu até agora 35 mil. Não, 55 mil. Sua meta é 100, então vendeu 55 mil. Você vai colocar aqui, ó, quanto vendeu até agora? 55 mil. Muito bem. Vendeu 55 mil, não apareceu nada de ponteiro ainda. Legal. Parte 2 aqui. No parte 2, olha o cálculo que você vai fazer. Igual, vou até aproximar aqui, ó, igual o 100 mil, que é um valor estático, que é a sua meta, menos o quanto você vendeu até agora. Então, o 100 mil menos o quanto você vendeu até agora, mais o valor do seu ponteiro. Então, lembra que eu comentei que são boas práticas, eu trabalho dessa forma porque eu prefiro trabalhar dessa forma, porque o meu ponteiro ele bate nos limites e aquele limite é referência, então eu trabalho desse jeito. Na parte 2 ali, eu faço esse cálculo. Poxa, mas não apareceu o ponteiro ainda. Ah, o ponteiro não é 3? 3. Pô, mas não apareceu o ponteiro ainda, coloquei o 3. Agora, no nosso cenário, os valores são muito expressivos. Eu não posso mais trabalhar com o valor de 3. Agora eu vou colocar 3 mil. Já é um valor, no caso, considerável, perto dos valores que eu estou trabalhando. Olha que legal. Prontinho. Foi atualizado para o nosso novo cenário, o ponteiro. Então, só corrigir os valores. Agora, eu não consigo mais trabalhar com o botão de formulário, porque esse botão de formulário ele tem um limite, que é um limite de 30 mil. Agora eu tenho 100 mil, então eu não posso mais fazer esse trabalho. Mas eu venho aqui agora, esta célula, no caso, foi colocada manual. Essa célula vai estar amarrada com o seu trabalho na empresa. Então, a célula da soma das suas vendas já é existente. Então, você só pega um link direto, só fazer um igual e chamar aquela célula e fazer todo o restante do trabalho. Então, 55 mil. Ah, vendeu mais 5 mil, foi para 60 mil. Pronto, atualizou. Ah, vendeu mais, foi para 75 mil. Atualizou. Bateu a meta, foi para... Opa, aqui não. Bateu a meta, foi para 100 mil. Atualizou. Tudo bem? Então, viu como é simples? 25 mil, viu como é simples? A aplicação desse trabalho para a sua realidade? Só
colocar as informações ali que você tem no seu dia a dia, adaptar os valores para os seus valores da empresa. Tudo bem? E é isso, espero que você tenha gostado, revise esse conteúdo e, muito importante, aplique. Aplique esse gráfico de velocímetro para o seu dia a dia, coloque esse gráfico de velocímetro nos seus dashboards, faça esse trabalho visual para você ver como vai chamar atenção, como o seu trabalho na empresa vai ficar muito mais rico. E muito importante, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like, isso ajuda muito o canal a crescer. Espero realmente que você aplique esse trabalho e revise quantas vezes você achar necessário. Compartilhe esse material com seus amigos, porque eu tenho certeza que é um material novo para muitos usuários do Excel. Gratidão imensa por assistir essa aula até aqui. Fica com Deus e até a próxima!